Ele coloca, eu achei muito interessante essa pergunta, que ele coloca o seguinte, ele faz a pergunta lá no Instagram. Quando o médium fica bêbado pós incorporação, então é uma falsa incorporação, ou seja, o médium, ele foi pro terreiro, ele tá sã, normal, ele incorporou um Exu, porque como se tratando de bebida alcoólica ali, vamos focar em Exu. É claro que tem outras entidades da direita também que bebem bebida alcoólica. Exemplo, marinheiro, boiadeiro, alguns caboclos, alguns pretos velhos, baiano, cangaceiro, muitas entidades. Vamos tirar aí só os herês que não bebem bebida alcoólica, tá? E alguns caboclos, exemplo, caboclo de Inhaçã, caboclo de Xangô também bebe vinho, né? Então, mas praticamente quase todas as entidades bebem bebida alcoólica. Mas vamos lá, foi para uma gira de Exu. A pessoa foi bem, como eu tô aqui, tô bem, tô normal, né? Tô sã. Fui pra gira, cheguei na gira, incorporei. A entidade foi embora e eu fiquei embriagado, tonto, totalmente tonto. Será que eu não estava incorporado? Necessariamente a gente não pode deduzir simplesmente isso. Tá? A gente não pode simplesmente falar, ah, ficou embriagado, não está incorporado. Não, não é assim que funciona, tá ok? Existem vários fatores aí que a gente tem que, como é que eu digo? Que a gente tem que analisar. Primeiro, uma das coisas é fato, há algum tipo de distúrbio ali naquela incorporação. Há alguma coisa ali que está errada, né? Primeiramente, o que acontece? O Exu, ele vai beber a sua bebida alcoólica, tá ok? Ali o seu uísque, sua cachaça, seu marafa, enfim, ele vai beber a sua bebida alcoólica. O Exu, ele sabe o limite que aquele corpo aceita, ou o limite que aquele corpo aguenta. Muitas das vezes a gente vê um Exu bebendo várias garrafas de bebidas, né? Ou o Exu bebeu um copo, virou todo o copo de marafa, de cachaça, e o médium não ficou embriagado. Por quê? Porque o Exu sabe o limite do corpo daquele médium. Ah, mas eu nunca bebi. Eu nunca bebi bebida alcoólica e o Exu bebeu uma caneca, uma taça cheia de pinga e eu não fiquei tonto, só pode ser força de Exu. Olha, você pode não ter bebido nunca na sua vida, tá ok? Mas o Exu conhece o seu corpo, o Exu conhece a sua anatomia e o Exu conhece também os seus limites, tá? Não é nenhum milagre não, viu? Não fica pensando, ah, um milagre, o Exu fez isso. Não é milagre, gente, não é milagre, é algo natural, é o seu corpo físico. E o Exu sabe disso, o Exu conhece. Muitas das vezes o Exu conhece mais o seu corpo do que você mesmo. Por incrível que pareça, isso acontece muito. Então o Exu ele vai ingerir bebida alcoólica até aquele limite, porque ele sabe aonde que o corpo aguenta. Só que aí acontece um pequeno porém. Muitas das vezes o médium, em certos momentos da incorporação, ele acaba induzindo a entidade a ingerir mais bebida alcoólica, tá? Não, mas espera aí, ele está induzindo o Exu, então quer dizer que o Exu não é forte o suficiente para segurar o médium ali. Vamos entender, pessoal, que o Exu ele vem para fazer o seu trabalho e tudo, o Exu tem força, tem poder, tem. Só que o Exu ele não é aquela entidade de ficar proibindo o médium, de falar, ah, se você beber quando estiver incorporado eu vou quebrar sua mão. Não, o Exu não é isso. O Exu não trabalha dessa forma. Então, muitas das vezes, isso é indução do médium. Às vezes, o subconsciente do médium está aqui ó, na cabeça. Ah, não, meu Exu tem que beber muito. Então, às vezes, por essa indução, o Exu acaba bebendo muito e o médium fica embriagado. Ah, mas então ele não estava incorporado? Não, claro que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que ele estava incorporado, só que em certos momentos da incorporação, ele pode ter... passado na frente, tá? Ele deve ter o subconsciente dele às vezes passou ali mais à frente, induziu ali o consumo da bebida alcoólica. Isso pode ocorrer, tá certo? Isso é um dos fatores que ocorre. Agora, uma outra questão, até então uma questão que muitas pessoas falam, que é sobre, se ficou embriagado é porque o médium tomou uma coça de Exu. Será que isso acontece? Será que quando o médium sai embriagado ali da gira, é o Exu que deu uma coça nele? Deu um esporro nele? Olha, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer sim, pode acontecer
Às vezes o Exu querer te dar uma lição, ou querer te mostrar algo, ou querer te falar algo, ele pode deixar você embriagado depois da gira, tá? Isso acontece, mas não vai ser algo que vai te prejudicar, tá certo? A gente tem que entender todos os limites, a gente tem que entender todo esse contexto, tá? Não, se é um médium, primeiro, opa, não, o médium é sério, o médium é bacana, é uma pessoa séria, é uma pessoa ok, a vida dele é ok, não é uma pessoa alcoólatra, é uma pessoa certa, é um médium certo. Ele ficou embriagado depois da gira, gente, acontece, tá? Acontece, não é nada, não tá, não, acontece. Agora, não, aquele médium ali, a índole dele não é boa, é um cara que fica caindo na rua ali, que bebe 24 horas por dia. Aí, às vezes, aí já dá meio que, opa, às vezes tá fingindo. É claro, a gente não pode chegar e falar, não, tá fingindo. A gente tem que analisar todo o contexto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido sobre essa resposta aí, tá bom?